Vamos falar sobre as vacinas. Especialistas analisam um estudo sobre combinação entre vacinas. A junção da Pfizer e Oxford pode ser mais potente contra a Covid-19. Então, sobre esse assunto, nós vamos receber o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri. Bom dia. Olá, Lívia. Bom dia. É um prazer falar com você e os ouvintes da Jovem Pan. Bom, doutor, então esse estudo examinará as respostas imunológicas de uma dose inicial da vacina da Pfizer, seguida de um reforço da AstraZeneca. Explica pra gente como é feito esse estudo, as tecnologias entre as vacinas precisam ser compatíveis para fazer esse experimento ou não necessariamente? Não necessariamente, Lívia. Nós, como temos vacinas de plataformas diferentes, vacinas com vírus inativado, vacinas com vetor viral, com vírus do resfriado carregando um pedaço do coronavírus, vacinas genéticas de RNA. Então é interessante, ou seria, vamos dizer, interessante avaliar qual seria a resposta dos indivíduos se nós dessemos dois estímulos diferentes, né? Uma com uma vacina tradicional, uma com uma vacina mais inovadora, uma com uma vacina genética. Isso tem duas utilidades, né? A primeira delas é saber se a resposta com esses esquemas de estímulo de duas frentes aí do nosso sistema imunológico, de formas diferentes, se comporta melhor do que, eventualmente, duas doses do mesmo produto. E segundo, é saber se isso é seguro, porque nós vamos, certamente, com tantas vacinas disponíveis, imagina o Brasil já com duas, compra algumas doses da vacina russa, compra mais algumas doses da vacina da Janssen, trabalharmos num cenário com 4, com 5 vacinas, não só no Brasil, mas em vários países. Quando há desabastecimento de uma, você saber se você pode, uma vez iniciado o esquema com uma vacina, completar com outra vacina, é muito desejável, porque você não fica tanto limitado àquelas vacinas na primeira e na segunda dose. Então, são estudos de intercambiabilidade, que nós chamamos, entre diferentes produtos, que tem esses dois objetivos, esses estudos. Saber se isso é melhor, se desempenha ou se desencadeia uma resposta protetora melhor, e se é possível em cenários de desabastecimento de uma ou de outra. Doutor, e espera-se que mais vacinas sejam adicionadas ao estudo quando forem aprovadas e implementadas? Olha, esses são dados bem iniciais, né, Lívia? A gente precisa deixar claro que não há nenhuma hoje indicação, não há nenhum estudo demonstrando que você possa fazer isso. Esses são primeiros estudos que estão sendo feitos. Então, hoje, a recomendação é você começou com um produto, você deve receber o mesmo produto na segunda dose. Então, não há nenhuma evidência de que isso funcione, que isso seja seguro e que isso proteja. Então, vamos deixar claro isso. Esses estudos estão iniciando agora, deve ser feito com diversas vacinas, com combinações entre elas, para que a gente possa, no futuro, conhecer se isso pode se transformar numa vantagem e se isso pode ajudar em situações de desabastecimento de uma ou de outra vacina. Sim, inclusive a expectativa para os primeiros resultados devem vir ali por volta do mês de junho. E agora, doutor, na noite de ontem, a Johnson & Johnson pediu registro emergencial de vacina nos Estados Unidos. Esse imunizante é o único no mundo, na fase 3, que usa apenas uma dose. Então, seria possível fazer uma combinação com essa vacina da Johnson & Johnson, por exemplo, ou ela já foi desenvolvida para ser aplicada apenas em uma dose? Olha, os estudos da Janssen, ou da Johnson & Johnson, teve dois braços, metade do estudo foi feito com uma dose, metade foi feito com duas doses, e o que eles perceberam é que a diferença com duas doses não é tão grande, a proteção a mais desencadeada. Então, por isso, eles licenciaram, estão sugerindo o licenciamento em dose única. O que é uma enorme vantagem para qualquer programa, né? Porque você vacina o dobro de pessoas do que você vacinaria se tivesse que utilizar duas doses. Uma vacina que tem também na sua tecnologia esses avanços todos parecidos com as vacinas que a gente já utiliza, as vacinas de vetor viral, e que vai trazer mais uma oportunidade aí de vacinação para completar o quadro, né? Para nós brasileiros, é uma vacina que foi estudada aqui no Brasil, né? O que também já facilita, eventualmente, a incorporação no calendário. Então, é mais uma a vir compor. Acho que nem o mais otimista, né, Lívia, pesquisador, imaginava que um ano depois do descobrimento da pandemia tivéssemos aí, não com uma, mas com 6, 7 vacinas, todas muito eficazes, boas, seguras, e já aplicando, como a gente está vendo nas cenas aí, as pessoas recebendo vacina, milhões de pessoas já em todo o mundo vacinadas. Isso realmente é uma vitória da ciência.
Doutor, e essa possibilidade de usar vacinas de fabricantes diferentes poderia resolver, por exemplo, o problema que nós temos aqui no Brasil da preocupação de não termos doses suficientes para a segunda aplicação no tempo estipulado do que é o ideal? Olha, Lívia, isso certamente ajudaria em todos os sentidos, não só nos intervalos, como também no desabastecimento, naquelas situações onde a gente desconhece que vacina o indivíduo tomou, perdeu sua carteirinha. Então, tem várias situações onde você poder fazer o intercâmbio entre dois diferentes produtores ajuda. Mas, volto a dizer, isso é para o futuro, né? Não há nenhuma possibilidade hoje, as combinações entre as diferentes. Imagina, são 7 vacinas diferentes já licenciadas. Você tem que estudar uma com outra, outra com uma, aquela que você usa uma tecnologia com outra, começando primeiro com uma, depois com outra, ou invertendo, com qual intervalo. Então, são muitos estudos, até que a gente tenha alguma evidência que possa ser suficiente para indicar, eventualmente, essas alterações. Então, essa hora é hora de cautela, é aguardar os resultados. Por enquanto, não há nenhum dado que autorize a gente fazer esse intercâmbio de diferentes produtores. E nós já temos uma série de vacinas contra a Covid-19 aprovadas em caráter emergencial. Faz sentido, doutor, continuar estudando aquelas que estão nas fases mais iniciais dos testes clínicos? Faz sentido se elas tiverem um desempenho que pelo menos se iguale às que nós já estamos licenciadas, né? Então, esses estudos que estão na fase 1 e 2, eles já podem ser comparados com os estudos de fase 1 e 2, de fase 3 das vacinas que já foram licenciadas. E certamente, no futuro, nós teremos vacinas de segunda geração, vacinas talvez com dose única, com diferentes concentrações, que você possa usar em gestantes ou que você possa usar em criança. Então, nós teremos aí essa primeira leva de vacinas que saiu, provavelmente serão aperfeiçoadas. Então, talvez tenhamos assim, precisamos sim desses estudos para que a gente possa evoluir numa vacina mais perfeita no seu custo, mais barata, no seu armazenamento, na sua eficácia, na sua segurança. Então, nós vamos caminhando aí com aperfeiçoamento, eventualmente com algum detalhe que a gente possa melhorar nas vacinas que já foram licenciadas. Doutor, agora um outro ponto que gera um intenso debate é o acesso às vacinas e como os países mais pobres não poderão iniciar campanhas com rapidez, da qual nós vemos, por exemplo, nos países mais ricos como os Estados Unidos. O que a pandemia nos ensina sobre essa desigualdade na saúde? Olha, Lívia, você tocou num ponto que é crucial, né? Talvez um dos maiores legados que a gente tenha aprendido com a pandemia, ou pelo menos deveríamos ter aprendido, é que não adianta olharmos só para o nosso quintal, né? Resolvermos o problema aqui dentro. Nenhum país estará livre da pandemia controlando somente o seu país. Se seus países vizinhos, se as suas fronteiras estiverem abertas para outros países fazerem ou fizerem com que esses indivíduos não estejam protegidos globalmente, nós vamos ter muita dificuldade em limitar a pandemia. Então, nós temos que pensar, sim, como a Organização Mundial da Saúde sempre prega, na democratização ao acesso a essas vacinas. Muitos países, eu diria a maioria dos países do mundo, não tem a menor condição nem de comprar vacinas, muito menos de produzir no seu território. E esses fundos da Organização Mundial da Saúde, que o Brasil participa, visam subsidiar vacina para esses países. Então, os laboratórios fornecem ao fundo vacinas a preço de custos. Os países que têm condições aportam recursos não só para a compra de vacina, mas com um excedente para financiar a vacina para esses outros países. E assim todos saem ganhando, porque o controle da pandemia no mundo é bom para todos. Então, esse é vamos dizer, um legado que a pandemia nos deixa e que sirva de lição para as futuras, né? Então, não adianta, a gente sabe que algo que acontece no mercado da China pode ter repercussões mundiais, então nós precisamos ter um olhar da saúde pública e da saúde global, e não saúde só no seu país, no seu estado, no seu município. Bom, doutor, para a gente finalizar então, que aprendizados nós podemos tirar então dessa epopeia das vacinas contra a Covid-19? Olha, Lívia, nós tivemos um avanço sem precedentes, né? Como eu falei, nem o mais otimista pesquisador imaginava que depois de um ano nós tivéssemos tantas vacinas seguras, eficazes, sendo aplicadas em tão curto espaço de tempo. O desafio, e mostrando que, mais uma vez, são as vacinas que vai nos tirar
dessa saída, vai ser a saída para esse problema que nós estamos enfrentando enorme. Felizmente temos instituições aqui no Brasil, o Butantan e Fiocruz, com longa tradição, instituições centenárias que são capazes de produzir vacinas e temos autossuficiência aqui no país. Então é o momento talvez de nós refletirmos sobre o incentivo à pesquisa, refletir sobre os institutos brasileiros que têm que ser prestigiados, porque numa hora dessa faz toda a diferença no mundo, nós podemos contar com instituições como essas e sairmos na frente na vacinação. O mundo deseja mais vacinas do que nós temos hoje, né? A necessidade é maior do que a capacidade produtiva, então nós vamos acelerar esse processo e essa toda hoje a luta e o desafio é que tenhamos o maior número de vacinas no menor tempo possível. E o Brasil está caminhando, acho que nesse sentido, para isso. Bom, nós conversamos com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri. Obrigada mais uma vez, doutor, e um ótimo final de semana. É sempre um prazer, Lívia. Um abraço e bom fim de semana a vocês. Até mais.